Hoje vamos ver a história de Sobe, Maquir e Barzilai, que está em 2 Samuel 17, de 27 a 29. Abre aspas. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Noás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas, também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Fecha aspas. 2 Samuel 17, de 27 a 29. Aqui temos um admirável exemplo de devoção, que, por sua vez, nos encoraja a termos um exercício ativo e enérgico para um Senhor rejeitado. Na passagem acima, temos 3 homens muito distintos um do outro, mas que o Espírito Santo menciona especialmente nas Escrituras porque confortaram o coração de Davi, o rei rejeitado de Israel. É um grande conforto para todos aqueles que têm sido trazidos à obediência do nosso Salvador rejeitado. Ninguém deveria dizer: que posso fazer nesses tempos de dificuldades e de divisões para alegrar o coração daquele que tanto me amou? Às vezes não temos posses materiais, não temos título algum, já sou velho e etc. Mas cada um, se desejar, pode cumprir algum ato de devoção e de amor. Se não pode trazer trigo, talvez possa trazer outra coisa. Se não tem ovelhas para oferecer, talvez possa dar um queijo, etc. Abre aspas. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios 8, versículo 12. Fecha aspas. Fica bem claro que Sobe, Maquir e Barzilai, mesmo que diferentes entre si, estavam dispostos a servir ao rei na primeira oportunidade que tiveram. Sobe era provavelmente irmão de Anum, rei de Amon, a quem Davi quis manifestar bondade e graça. Mas Anum tratou os seus mensageiros de maneira vergonhosa. 2 Samuel, capítulo 10, versículos 1 a 5. Entretanto, Sobe foi atraído até Davi, e quando o rei exilado fugia diante de Absalão e chegou a Manaim, Sobe, apesar de ser parente de Amon, veio até Davi trazendo suas ofertas. Quanto deveria ser nossa abnegação nesse momento tão sombrio, em que o legítimo rei de Israel não era mais que um fugitivo. Sobe procurou trazer gozo a Davi e encorajou os que o acompanhavam. Antes, Maquir havia hospedado em sua casa a Mefibosete, o filho coxo de Jonatas. Sabia que graça e bondade Davi havia mostrado para com Mefibosete ao fazê-lo sentar em sua própria mesa como um dos seus filhos. 2 Samuel, capítulo 9. Não nos é dito dele como de Barzilai, que era um homem rico. 2 Samuel 19, versículo 32. Seja rico ou pobre, ele, como as igrejas da Macedônia mais tarde haviam, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 2 Coríntios 8, 2. Muitos buscavam seu próprio interesse, mas Maquir dava do que tinha para o uso do rei, e era o seu culto racional. Romanos 12, versículo 1. Barzilai, com seus 80 anos, não ficava atrás dos outros 2 mencionados, quanto à lealdade incondicional para com Davi.
não em palavras, mas em um serviço oportuno e desinteressado. Esses 3 homens se encontravam em plena comunhão para trazer ao rei toda a variedade de ofertas. Tudo foi ofertado a Davi para o uso daqueles que o seguiam e que depois da jornada pelo deserto necessitavam descanso e refrigério. Também esses 3 homens eram destros na ciência dos tempos. 1 Crônicas 12, versículo 32. E sabiam julgar o que era necessário em Manaim, e estavam cheios de simpatia para com o povo, pois disseram, abre aspas, este povo está faminto e cansado e sedento, fecha aspas. Portanto, esses exemplos de abnegação em dias de extremo egoísmo e desordem não nos falam ao coração que esperamos a volta daquele que disse, abre aspas, eu sou a raiz e a geração de Davi, fecha aspas, Apocalipse 22, 16. Que possamos mostrar nossa abnegação durante o tempo que temos, porque já é a última hora e o tempo se abrevia. No capítulo 18 de 2 Samuel, nos relata o fim do usurpador e o restabelecimento do verdadeiro rei sobre seu trono, e todo o povo que havia sido dividido fez um ato em homenagem a Davi de um só coração, como um só homem. 2 Samuel 19, versículos de 9 a 14. Mas esses 3 homens tiveram a ocasião de mostrar uma abnegação especial para com Davi em Manaim. Possamos aproveitar as oportunidades que tivermos nesse mundo para trazer nossas ofertas e gozo para o nosso Salvador.